Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: eis a história de Noa. Em sua geração, Noa era um homem justo e sincero. Noa andou com Deus. Aqui, irmãos, nós vamos nos ater um pouco mais adiante na paraxá. Mas eu quero trazer algo aqui muito interessante sobre a questão de Noa. Na geração de Noa, ele era um homem justo, era um homem que andava com Deus. No entanto, nós sabemos que mais para frente houve o dilúvio, né? E mais para frente, o que aconteceu ali? Uma tragédia, né? Noa, depois que ele sai da arca, depois do dilúvio, depois que as águas baixam, ele sai da arca e ele ele já não está na sua geração, ele está na geração dos seus filhos. Noa, não que ele fosse, não nada disso, mas a gente percebe aqui nesse texto, porque a Bíblia poderia dizer: Noa foi um homem justo que andou com Deus, pronto. Está definido o perfil de Noa. Mas aqui diz que Noa, ele é muito categórico. Em sua geração, ele foi um homem fiel, um homem justo. Não que ele não tenha sido fiel e justo na geração dos seus filhos. Mas infelizmente aconteceu algo que mudou, talvez tenha refletido a humanidade toda. Quando ele se alegra com vinho, quando ele passa do limite, diferente do que muitos pregam por aí, eu sei que não é um tema muito para ficar pregando essa situação, mas Yeshua, ele não tomou suco de uva na Páscoa, ele tomou o vinho. A diferença é que ele não se embriagou, como as pessoas que andavam com Deus e celebram Pêssah e que participam. Eu ainda tomo suco de uva, não tenho problema com isso. Mas beber ali, tomar o vinho, principalmente em Pêssah, não é se embebedar. O pecado é se embebedar. E Noé, infelizmente, ele acabou passando do limite, e isso gerou um problema, porque os seus filhos, né, viu ele nu, foi uma grande vergonha. Uns estudiosos da Torá que vai falar um negócio terrível que eu não acredito, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Eu não acredito nisso, até pelo contexto bíblico. Se você ler, né? Porque, olha aqui o que aconteceu, essa palavra é tal coisa, mas se você olhar lá para frente, essa mesma palavra, ela é repetida e não tem como justificar uma doidice dessa. Então não vamos nem entrar nesse aspecto. Vamos pegar aqui no Psar, né? Na parte mais simples. Noa, então, se embebedou, ficou nu, seu filho viu a sua nudez, e ao invés de cobrir, ele faz o quê? Ele sai contando para os outros. Os dois irmãos, com temor, aí a mesma palavra para nudez, tá? Pegam uma toalha, não lembro, uma capa lá, os dois vão de costa para não ver a nudez do pai. Então essa nudez que está aqui no texto aqui é a mesma nudez que estava no texto lá. Então, eles vão de costa para não ver a nudez do pai e cobrem o pai.
E quando Noé acorda e sabe o que aconteceu, ele amaldiçoa o seu neto, a geração, os filhos do seu filho. Eu não sei se por isso, mas houve ali uma maldição sobre um dos seus netos e daí toda a sua descendência. Não sei se por isso ou não. O que isso tem a ver conosco? Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente começa muito bem, e as pessoas começam muito bem quando elas vão para uma igreja, seja igreja evangélica, seja igreja messiânica, judaico-messiânica, judeus nazarenos, enfim, a pessoa ela vai, e ela começa, e ela se dedica, e ela se esforça. É aquela geração, entre aspas, é aquele primeiro amor, né? Eu não gosto de usar esse termo por causa do texto, mas enfim, a pessoa chega ali só que no caminhar vai ficando aquele cascão, aquele crente cascudo, que já sabe de tudo, que já não tem mais uma palavra para correção, e ali a pessoa ela começa a ficar, se sentir confortável, e acaba achando que tudo que ela faz é certo. Então isso é um grande perigo, né? A pessoa chega com aquele amor, mas daqui a pouco acaba o gás. Eu tenho até medo quando eu vejo a pessoa chegar, quando a pessoa chega na igreja com todo o gás e com tudo, geralmente não é bom. Agora, quando a pessoa vem com um espírito humilde, querendo aprender, e conversa, e discute, e busca, aí a grande chance disso dar certo. Ela vai crescendo na fé, e diferente de quando a pessoa chega com tudo. Então, esse primeiro ponto, nós temos que tomar cuidado para nossa identidade, nossa biografia espiritual não ser marcada, manchada por nós mesmos, por um ato impensado, por uma ação qualquer. Mas o texto hoje que eu quero trazer para os irmãos mesmo, está aqui no capítulo 11, só você avançar um pouquinho, que nós vamos falar agora dessa descendência de Noé, porque Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Cã gerou o neto de Noé, Cuxi. Cuxi gerou o bisneto de Noé, Nimrod. Aí começa o problema. Talvez fruto da maldição de Noé. Aí, a maldição que Noé lançou na família. Então veja só, e o mais terrível, né? É uma maldição, tudo bem, o filho errou, mas antes do filho errar, ele tinha feito algo errado também. Será que era para amaldiçoar? Eu não sei, mas enfim, a palavra de Deus diz sempre para nós abençoarmos até os nossos inimigos, amém? Veja só, capítulo 11, então, Nimrod, ele se torna um homem muito influente. Eu diria que hoje ele seria, como seria o Nimrod hoje? Hoje o Nimrod teria um mega templo, com telas de LCD maior que essa parede aqui, várias. Ele teria vários programas televisivos, de rádio, uma grande influência, um grande número de membros, e o reconhecimento mundial, uma pessoa que todo mundo aponta e fala, esse é o homem de Deus. Nimrod, a palavra diz que ele se tornou o primeiro homem a ser chamado poderoso na terra. E olha só, toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, olha só, eles viajaram do leste e encontraram uma planície na terra de Shinar, e viveram ali.
O que acontece na terra de Shinar? Ou Sinar? Não é Sinai, Shinar. É o local mais baixo da terra. E aí, tem uma coisa interessante que nós não vamos ler por causa do tempo, mas você que leu a Paraxá durante a semana, ou que vai ler durante a semana, você vai ver que às vezes a gente acha que tudo é pela fé, eu aprendi errado assim, né? Aprendi a vida toda, né? Que tudo é pela fé, não tem esforço, não tem nada, tudo é o milagre. Eu quero o milagre de Deus. Deus faz milagre, eu peço e Deus abre as portas, enfim. E olha como que você já conhece essa história. Quando Deus fez que houvesse o dilúvio, choveram 40 dias e 40 noites, ok? Quando terminou a chuva, até Noé sair, do período todo da chuva até Noé sair do barco, foi o período de 1 ano. 1 ano eles ficaram dentro de um barco, que só tinha uma portinhola desse tamanho no teto, não tinha mais nada. Imagina você ficar... Às vezes a pessoa fica 2 horas na igreja e já começa a dar um comichão, que ela precisa ir embora, que ela está sufocada. Imagina ficar 1 ano dentro da uma arca, cheio de animais, devia ser um perfume maravilhoso. Noé e seus filhos ficaram 1 ano ali esperando as águas baixarem. Vou esperar o homem do gás. Ora, se é tudo pela fé, não era só Noé orar, Senhor, eu sou um homem justo, até então, ele ainda estava na geração dele, sou um homem justo na minha geração, Senhor, faz essas águas baixarem, pela fé. Não, ele ficou 1 ano, isso nos mostra que, veja bem, tem horas que Deus faz milagres que não tem como você explicar. Eu creio nisso, já vi milagres, muitos, milagres que não tem justificativa, não tem como explicar, é Deus fazendo milagre. Isso são socorros que Deus dá no tempo certo para a pessoa que precisa, ele sabe o momento e a hora, ok? Eu sei que tem pessoas que ficam atrás de homens que prometem milagres. Eu tenho visto um por cima, assim, que só aqueles vídeos rápidos, aquilo é muito cara de pau. Ele está falando, e ele faz assim, ó, está falando, o quê? Deus está me falando isso, isso e isso. E tem gente que vai atrás desse cara, não deve ser pouca gente não, e usa os elementos judaicos, usa a mezuzá, usa o calendário, a menorá, usa e faz desafio. Tem agora o desafio de Yom Kippur, eu acho que era 7.000 cabrito, tinha que pagar 7.000 do cabrito. Gente, ele está pedindo porque tem gente que está dando. Então, não é esse tipo de milagre que eu estou falando para você. Eu estou falando que Deus faz milagres mesmo e Ele não cobra por milagres. Agora, tem muitas coisas que Deus deixa seguirem o rumo natural. Tem coisas, por exemplo, eu vi uma vez, foi feito um trabalho científico. Os cientistas fizeram uma miniatura, uma réplica, né, eu esqueci o nome lá, mas tem você vai comprar essas miniaturas aí, 5/20, sei lá, tem aquelas numeração que eles vão manter a mesma proporção, vão fazer uma miniatura mantendo a mesma proporção. Fizeram uma arca mantendo a mesma proporção, uma arca desse tamanho mais ou menos, e colocaram num tanque, colocaram um disco que ficava rodando para a água ficar, porque o que eles queriam ver ali?
se as dimensões da arca seria capaz de aguentar grandes tempestades. O formato como ela foi feita. E fizeram essa miniatura e colocaram no tanque, acionaram os motores e a arca não afundou, não entrou água. Ou seja, Deus deixou algo escrito aqui que é cientificamente provado que funciona. E quando as águas do dilúvio vão escoar, Deus deixa ela escoar dentro de um tempo. Foi muita água e foi 1 ano para essas águas escoarem. Existe uma lógica que tudo tem, como você fala, não, isso é possível. Deus deixa a natureza. E por isso eu vim falar de Sinar. Sinar era o local mais baixo da terra. Pela lógica, isso não está escrito na Bíblia, obviamente. Pela lógica, quando esses homens viajam para Sinar, o que eles encontram ali? Escoado no canto mais baixo da terra. Ossos de corpos decompostos que escoaram para lá. Muito provavelmente. Não é certeza, mas é muito provável que isso tenha acontecido. E quando eles chegam lá, eles criam que Nimrod, que já é considerado o homem mais poderoso da terra, ele quer uma solução. O que as pessoas fazem quando elas têm problemas? Tem gente que vai para a igreja quando tem problema. Aliás, tem gente que já é batizado que vai para a igreja quando tem problema. É tipo assim, é como se fosse um plano de saúde. Aí ela tem um plano de espiritual. Quando ela está ruim, ela pega a carteirinha e vai no hospital. As coisas estão ruins, vou para a igreja. As coisas melhorou, vou curtir a vida. E assim vai. Quando esses homens veem essa situação, há aquela revolta que o homem geralmente tem. Por que Deus, se existe Deus, por que permite tal coisa? Se Deus existe, se Deus é bom, por que tem gente doente? Se Deus é bom, por que tem isso? Essas questões todas. E ali eles viram que, espera um pouquinho, isso foi por causa da chuva que Deus mandou? Vamos construir uma torre, porque se Deus mandar chuva de novo, nós vamos estar lá em cima. Veja só, toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Sinar, e viveram ali. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo. Olha a tecnologia surgindo aqui, o tijolo, já descobriram que feito no fogo, enfim. Assim, eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção e barro no lugar de argamassa. Então, eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre, cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Olha só, isso aqui é muito, muito interessante. Preste atenção, porque Nimrod é o pai da religião. Aqui, o povo, ele faz o quê? Guiado por ele. Ele faz o quê? Olha, não vamos construir uma cidade aqui, mas vamos fazer uma grande torre, e vamos edificar o nosso nome. Veja só, não é pôr uma torre em honra a Deus, não, vamos edificar o nosso nome. Quando o Noé desceu da arca, quando a família de Noé desce da arca, Deus fala para eles o quê? Vocês vão povoar a terra, ou seja, vocês vão se espalhar, vocês vão povoar a terra. Parece, eu estou fazendo uma conjectura aqui,
que quando eles veem aquele fruto, o fruto do pecado ali, que é os mortos por causa do dilúvio, eles têm a ideia de que, peraí, vamos fazer um nome forte para nós, vamos edificar uma torre, e vamos, como diz aqui, edificar um nome, e não vamos obedecer, não vamos fazer o que Deus mandou povoar a terra, não, vamos nos unir, não vamos ser espalhados pela terra, vamos nos unir e fazer algo que possa resistir a um outro dilúvio se acontecesse. E essa questão, ela é ela tem muito paralelo com o dia de hoje, porque hoje quando a pessoa, ela faz a mesma coisa, é o mesmo princípio. Deus fala, santifique o Shabat, ou seja, santifique o último dia da semana. O que o grande nome diz? Santifica o domingo. E esse grande nome que eu falo é a religião. Santifica o domingo. Deus fala, celebrem a Páscoa da morte do Cordeiro. O que o grande nome diz? Não, vamos celebrar a Páscoa da ressurreição. Na Páscoa do Cordeiro você vai comer pão ázimo, você não vai comer fermento. Aqui você vai comer chocolate, fermento, tudo que não presta. Panetone, os bolo com passas, né? Então, veja que o princípio é o mesmo princípio. Vamos construir um nome, vamos construir um grande nome, e construiu realmente, procura uma igreja que abre no sábado aí, você vai achar ainda um bom número, mas é muito menor. Agora procura uma que guarda o sábado e as festas, aí você vai ter que andar bastante. Então, aqui nós vemos que há aquela necessidade, mas isso não fica só no âmbito da religião, também nos atinge, porque às vezes nós construímos o nosso zigurate. Essa torre que falam, fizeram lá uma torre, a torre não é uma novidade para Nimrod, a torre. Antigamente, e hoje você pode ver na cultura maia mesmo, você coloca lá eu não sei se é no México, que tem um zigurate lá que descobrido lá, né, tipo uma espécie de uma pirâmide, está toda coberta de terra, enfim, mas encontraram lá. Mas toda grande cidade tinha essa torre, era uma torre chamada, como eu falei, zigurate. É uma torre que ela era um ponto socioeconômico. Ela era tanto econômica quanto religiosa. Isso era muito comum na antiguidade. Eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre João do Apocalipse, quando João fala, ninguém vai poder comprar e nem vender, se não tiver a marca da besta. A questão é, João estava falando do chip que vai surgir e vai ser colocado depois de 2000 anos? Não, ele estava falando de algo daqueles dias. Pode ser que amanhã tenha um doido aí que vai dizer que é o Cristo e vai obrigar as pessoas a colocar um chip. Pode ser. Yeshua, ele não vem em duas fases? Yeshua ben Yosef e Yeshua ben Davi. O Yeshua sofredor e o Yeshua rei. Pode ser que o anticristo também faça isso, porque que ele já implantou o seu sistema já. E qual que era o sistema dele lá de não comprar e não vender? Esse sistema era o quê? Naquele tempo, a sociedade ela se reunia em guilda. O que é guilda? É uma sociedade, como se fosse uma sociedade secreta, só que não era secreta, ela era praticamente obrigatória. É uma sociedade, e essa guilda, então, ela, também chamada de colégio no grego, ela
era uma sociedade que hoje, por exemplo, eu sou corretor. Então, para eu exercer minha função, eu tenho eu tenho uma licença na SUSEP. Eu fiz um curso, eu me preparei, eu passei na prova e eu me inscrevi. E se eles me tiram essa licença, ou se eu dou baixa nessa licença, eu não posso fazer um contrato de seguro. Por quê? Porque eu não faço parte eu não faria parte da SUSEP. O advogado é a OAB. Se o advogado tiver a sua licença cassada, ou se ele pedir baixa da sua licença, ele não pode advogar. Naquele tempo não era dividido em categorias, naquele tempo era a guilda. Essa guilda era o quê? É a sociedade, fazia ali então o sapateiro, o padeiro, o criador de tendas. As pessoas que trabalhavam no comércio, elas precisavam de uma licença. E essa não era bem uma licença, ela precisava de participar da guilda. E essa guilda, como que você se habilitava? Com a provinha lá na entidade? Não. Primeiro, tinha um jantar da guilda. O presidente da guilda, o homem mais rico, que tinha várias guildas em cada cidade, talvez uma guilda numa cidade maior um pouco mais, mas não era uma guilda única. Mas naquela região, ela era única. E ali naquela região, quando o presidente, o que tinha o maior posses, ele fazia o jantar. E nesse jantar, o que ele fazia? Esse jantar era oferecido aos deuses daquela guilda. Aquela guilda, de repente, o deus dela era, vamos supor, Mitra, o deus Sol, muito popular. Então, eles tinham lá carnes que eram oferecidas, um banquete, e as pessoas comiam do sacrifício feito a Mitra. Essa era uma das premissas ali para participar da guilda. Além disso, eles gostavam de adular quem tem dinheiro, ou quem tem poder. E quem era que tinha poder ali na época de João? César. Quizar Neron, que dá inclusive o 666. O que ele faz lá? Ele queria agradar. Então aquela guilda fazia o quê? Todas as pessoas que participavam da guilda pegavam um punhado de cereal e queimava em louvor ao deus César. Dependendo da guilda, outro imperador que já tinha morrido, ou mesmo um imperador vivo, que era tratado como um deus. Quando João, ele fala, olha, quem não tiver... e a marca? A moeda tinha a marca de César ali. Quizar Neron, que inclusive dá 666 na guimatria. E ele fala, quem não tiver, se só tem a moeda se você participa da guilda. Quem não tiver o sinal, não vai poder perambular pelo mercado. Não pode comprar, não pode vender, não pode aparecer que as pessoas, quando eram pegas, e você pode ver livros apócrifos, que às vezes tinha governador que... eu não lembro o nome agora, mas tinha um senhorzinho, e o governador não queria que ele morresse de jeito nenhum. E o governador tentava persuadi-lo, fulano, é só você queimar o incenso ali, e você vai viver, para que você vai morrer, para não... uma coisa tão simples. O governador pedindo para ele fazer o sacrifício, porque senão ele ia morrer, e ele morreu, porque ele não aceitou. E uma pessoa, uma vez que ela não imagina só, a pessoa ela faz techuvá, ela está na guilda, ela é um comerciante, ela faz techuvá, ela não pode participar mais. Ainda que ela não compareça nas reuniões, ela não vai poder comprar, ela não vai poder vender. E aí, quando as pessoas percebem que ela não participam porque ela não quer, ela se torna inimigo do povo. É como você entrar no mercado em 2019 sem uma máscara na cara, todo mundo ficava olhando igual um bicho. Só que naquela época, eles mandavam para o julgamento, e ali ele teria que ou queimar incenso, ou comer do sacrifício, ou seria morto. Então, é assim que a sociedade sempre viveu. Existe um poderio. As pessoas, ela tem que
seguir um Deus, ou ela vai seguir o Deus verdadeiro, ou ela vai seguir um Deus falso. E o problema é quando nós criamos os nossos próprios, eu já acabei saindo, né, do zigurate. O que é o zigurate então? O zigurate, ele em toda a cidade tinha, toda a sociedade. Talvez não fosse uma guilda ainda, porque nós estamos falando bem no começo, mas tinha aquela sociedade, e naquela sociedade ela era sociopolítica. Quando eu estava política eu falei da guilda. A guilda era o quê? Aquilo ali era tanto religioso como político. Lá no zigurate era a mesma coisa, eles construíam uma torre, e o presidente da coisa ali era o sacerdote, e o sacerdote, ele subia, o que ele fazia? Havia a ideia de que, olha, o sacerdote ele sobe no topo da pirâmide, ele está lá no alto, então ele fala com Deus. Se for haver um outro dilúvio, ele vai ser o primeiro a saber, e ele vai para lá, e aí a gente sobe. Mas eu acho que ali ainda, antes de Nimrod, a ideia não era essa ainda, mas a ideia é que o sacerdote falava com Deus. Então era o sacerdote e governador ao mesmo tempo. E as pessoas, então toda a cidade tinha um zigurate. Quando chega Nimrod, que ele consegue o título de poderoso na terra, porque o cara era um marqueteiro muito do grande. E não só um marqueteiro, mas também um fazedor de obras. Por quê? Ele faz a torre muito maior que todas as outras. A torre que ele faz é realmente para fugir de um dilúvio. Então aqueles zigurates pequenos, eles acabam ficando na sombra do grande zigurate da Torre de Babel. Aí nós temos que trazer isso para a nossa vida hoje. Porque às vezes nós construímos o nosso zigurate dentro de nós. Às vezes nós construímos, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não achamos que tal coisa é justa. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? E a gente começa a se blindar discretamente da palavra. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Isso aqui foi mudado, isso aqui foi adulterado, isso aqui não sei o que, não pode ser. E a gente acaba sendo o sacerdote e o político também. Então nós temos que tomar muito cuidado e estarmos submissos à palavra de Deus, estarmos submissos à vontade de Deus, tentarmos entender, parar de, quando tiver um problema, ficar atribuindo o nosso problema para os outros. Não, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Então, ele diz aqui, olha, venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção e barro no lugar de argamassa. Então eles disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre cujo cume alcança o céu, muito maior do que essas torrezinhas que nós estamos vendo aqui, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Essa questão do nome também é muito, muito importante. Por quê? Porque às vezes, obrigado, às vezes, a gente faz o quê? É o orgulho. A gente se coloca, o nome é o nosso. Não, eu não mereço, eu isso, eu aquilo. Ou não, fulano é isso, o pregador tal é o cara, o pastor, o bispo, o rabino, esse cara falou, está dito. A gente constrói o nome da pessoa, que às vezes está se rebelando contra a vontade de Deus. Obrigado. Aí diz assim, Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Olha só, conseguiram chamar a atenção de Deus. Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Adonai disse, as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura,
nada lhes será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os, era o plano inicial, né? Espalhou, só que ainda havia uma língua só. Espalhou-os por sobre a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Babel, confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre a terra. Olha que interessante, o plano de Deus era a terra ser povoada. Eles mudaram o plano, não, vamos nos reunir, vamos nos fazer uma torre, vamos fazer o nosso nome, não é o nome de Deus, é o nosso, e aí eles criam essa torre, eles começam essa obra que eles não conseguem terminar. Deus desce e faz com que eles vivam uma confusão. Agora, eu te pergunto, será que às vezes a gente não acaba vivendo uma confusão, porque a gente está debaixo, ou fazendo a nossa vontade errada, de forma errada, ou seguindo instrução de um falso pregador, de um falso líder, de uma falsa religião? Olha quanta confusão as pessoas encontram. Muitas confusões, nem todas, mas muitas confusões, nós que acabamos criando. E depois nós queremos consertar do nosso jeito. Não! Deixa Deus, confessa, entrega na mão de Deus. Senhor, eu fiz errado. Eu criei esse problema. Me ajuda a solucionar. Ah, não, eu vou resolver, porque eu sou espertão, eu sou espertona, eu faço e ninguém pode questionar. Não, não, Senhor, tem misericórdia. O próprio Deus fez com que houvesse o quê? Essa Babilônia, essa confusão. E o que nos dá medo? Que hoje parece que estamos construindo uma nova Babilônia. Se nós olharmos aí para a inteligência artificial, claro, usamos ela para o bem, enquanto podemos, mas ela um dia pode se voltar contra nós. A confusão de línguas, ela ainda existe, mas ela está sendo minimizada. Nós temos que tomar muito cuidado e ficar muito atento ao tempo. Aí eu vou pular um pouquinho, para a gente terminar, uma mensagem vai ser breve hoje, vamos pular um pouquinho, vamos lá para o versículo 26, que aí vem a genealogia de Shem, né? E lá no versículo 26, diz assim: Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, o pai, né? O Terá, gerou Abraão, ele viveu 70 anos, e gerou Abraão, Nahor e Harã. Eis a genealogia de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Nahor e Harã. E Harã foi o pai de Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra onde nasceu, em Ur dos Casdim, dos caldeus, né? Então Abraão e Nahor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milcá, a filha de Harã. Ele foi pai de Milcá e Iscá. Sarai era estéril, não possuía nenhum filho. Terá pegou seu filho Abraão, Ló, filho do filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partindo de Ur dos caldeus, dirigindo-se à terra de Canaã. No entanto, quando eles chegaram a Harã, permaneceram ali.
Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aqui está dizendo que a história de Noé, depois da Torre de Babel, entra a genealogia e muitos séculos passam aqui até chegar os dias de Abraão. E nós sabemos que a obra, né, inicialmente era para seu pai, mas seu pai ficou parado. Seu pai ficou parado e depois que ele morre, Abraão toma o cargo, ele toma a obra que é dada para ele. Nós hoje temos que orar a Deus e pedir sabedoria para nós fazermos a obra. A obra que Deus deu para mim, a obra que Deus confiou a mim, a obra que Deus confiou a você, não deixe outro fazer. Nós poderíamos falar hoje, ó Deus de Terá, de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele entrou no propósito, Deus colocou ele começou a fazer a jornada, mas ele parou no meio do caminho e ficou estagnado até a morte. Às vezes, Deus dá uma obra para nós, e nós nos distraímos com situações e ficamos parados, ficamos inertes, olhando, não agimos, as mãos atadas, a gente não consegue fazer nada para seguir em frente. Por quê? Porque nos distraímos. A obra que Deus deu para você, você começa, passa pelo meio e termina. Deus deu uma obra, Deus confiou uma obra, você vai deixar outro terminar? Não, termine você a obra. Eu falo sempre, de vez em quando eu falo sobre isso, tem uma irmã lá da França, irmã Isabelle Lucas, e perguntando os negócios por e-mail que ela mandou tal, e ela acabou me contando uma história que eu fiquei, me marcou a história. Ela conta que quando ela foi ela estava lá na França tal, e ela teve algum contato com esse movimento messiânico. Então ela encontrou uma igreja, ela mudou de cidade, encontrou lá uma sinagoga. Não era uma sinagoga, uma igreja, mas com aspecto de sinagoga, né? Mas como a nossa. Eles pregavam a lei de Deus, eles pregavam, faziam todas as festas de Deus, fazia tudo, só não fazia culto de sábado. Parece uma São Bernardo. Não sei, não sei como que está lá também, mas não faz culto de sábado, né? Então, pera um pouquinho. E aquele homem pregava a Torá, ensinava, ela aprendeu muito com ele. Mas a vida toda ele mantinha o culto dominical. Eu não entendo, isso é um medo, eu não sei o que é. Só que depois esse homem chegou a falecer, não sei com quantos anos, espero que tenha vivido muitos anos. E aí a igreja continua. E as pessoas que continuaram na igreja mudaram e fizeram o culto de sábado. Aí eu fico pensando, não era para esse homem ter feito o culto de sábado? Por que não fez? Eu não sei. E isso me marcou muito, porque eu fico pensando, a gente, e eu era uma pessoa boa, eu sou uma pessoa dedicada à obra. E a gente se dedica de uma forma ou de outra, mas será que a gente não está deixando alguma coisinha para trás? Será que vai ter que outra pessoa fazer aquilo que a gente não fez a vida toda? Então, é tempo de nós nos unirmos, espalhar a palavra de Deus, ok? Mas nós temos que nos unir de acordo, não para construir o nosso nome, não. Vamos nos unir no nome, ele já deu um nome.
para que nós oremos, para que nós entremos na presença de Deus por intermédio desse nome que é Yeshua. Então nós vamos construir algo através do nome de Yeshua para Deus, não para o nosso próprio nome. Então nós temos que agir dessa forma. Vamos construir. Irmãos, tem ideias de crescimento? Traga ideia, compartilhe. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo para espalhar a palavra de Deus. Não deixe para outra pessoa fazer aquilo que Deus confiou a você. Amém? Amém? Então tá bom, então vamos ficar de pé para nós terminarmos nossa reunião.